Eu aposto que você já assistiu vários filmes e eles tocaram profundamente a sua alma, muito mais do que conselhos e livros que muitas vezes você já leu. E sabe por que isso acontece? Porque histórias têm poder de curar, histórias conectam conosco. E é exatamente esse o propósito da cineterapia. A cineterapia é para nós enxergarmos além do entretenimento, é perceber como uma história pode ser espelho da nossa alma e é grande chave de transformação. E hoje nós vamos começar uma nova série de reflexões e é sobre o filme Harriet. A vida dessa mulher, que não é apenas uma história, tá? É uma mensagem que cura, inspira e nos mostra o caminho para vivermos como mulher plenas em Deus. E olha, eu quero primeiro que vocês percebam algo. Muitas vezes a gente assiste um filme e não entende completamente o que ele quer transmitir. Sabe por quê? Porque nos falta o conhecimento do contexto em que aquela história aconteceu. E aí o resultado é que a gente fica na superficialidade e perde a profundidade do filme. A gente fala, o filme foi bom, eu me emocionei, mas a gente perde toda aquela profundidade. Por isso que quando eu trabalho aqui a cineterapia, eu também trago para vocês não só o impacto emocional do filme, não só a transformação que ele quer trabalhar em nós, mas eu quero também que vocês aprendam a mergulhar na história real, no tempo, no espaço em que essa história aconteceu. E isso é muito poderoso por dois motivos. Primeiro, porque vai ampliar nosso entendimento e faz cada detalhe do filme ganhar mais sentido. Segundo, porque para ser uma mulher plena, uma mulher madura, nós precisamos de repertório. E repertório é o que nos dá consciência expandida, nos ajuda a ligar pontos e a enxergar além. E tem mais ainda, nos permite ter diálogos mais cultos, mais ricos, mais profundos, seja dentro da família, dos amigos, do trabalho, na igreja. Então, por isso que antes da gente mergulhar na história de Harriet, vamos olhar para o contexto histórico? Assim, além de refletir como mulheres, também vamos crescer em conhecimento e sabedoria. Então, vamos ver o contexto histórico que se passou o filme. Mas para fazer um paralelo, eu vou também trazer um panorama histórico do Brasil, comparado ali com os Estados Unidos, voltado à parte da escravidão. Então, no Brasil, a escravidão foi abolida em 1888 de uma vez pela Lei Áurea. Então, foi a lei, teve uma vez só e ali houve o quê? Abolição. Antes dela, nós tivemos algumas leis graduais, como a do ventre livre, o dos sexagenários, até que a assinatura da princesa Isabel libertou todos os escravos de uma vez só. Agora, nos Estados Unidos foi muito diferente. Cada estado tinha autonomia. Então, no norte dos Estados Unidos, muitos já haviam abolido a escravidão, mas no sul, ela era a base da economia agrícola. Como eles viviam da plantação, eles o que tinham muitos escravos, porque ela que era a base dessa economia agrícola. Então, em 1850, mais ou menos, houve a Fugitive Slave Action, que era o quê? Permitia que até mesmo escravizados que fugissem para estados livres fossem recapturados. Por quê? Os escravos, eles tentavam fugir ali do sul e iam para o norte e para se tornar livres. Mas em 1850, o que? Houve essa ação que permitia que eles fugissem para os estados livres, porém, os seus donos poderiam ir até lá recapturá-los. Por isso, muitos buscavam refúgio, sabe aonde? No Canadá, porque o norte dos Estados Unidos, ali já vem o Canadá, então muitos iam fugir para o Canadá por meio de uma rodovia que eles chamavam de underground, que era uma rede secreta de fuga. Porque nós vamos ver bem essa rede secreta de fuga dentro do filme. Então, veja,
nos Estados Unidos, como foi tão diferente aqui, nossa, né? E a escravidão só terminou oficialmente nos Estados Unidos em 1865, após a vitória do Norte na Guerra Civil. Isso, gente, teve uma guerra entre o Norte e o Sul, porque o Sul não aceitava. Então, houve uma guerra civil que custou mais de 600 mil vidas. Enquanto aqui no Brasil, a abolição veio por uma lei. A lei veio por meio de um conflito sangrento lá. Aqui a gente não teve esse conflito sangrento. Então, vocês percebem já que o contexto é diferente e eu acredito que ampliou um pouco a tua visão sobre as coisas. Agora, essa guerra civil que aconteceu lá nos Estados Unidos, ela durou 4 anos. Ela foi de 1861 a 1865. Teve um estopim central, essa guerra, o estopim central dela foi a escravidão, tá? Teve outras coisas envolvidas, mas o ponto central era a escravidão. Por quê? O norte, a parte norte dos Estados Unidos, ela era mais industrial e urbana. Via a liberdade como um valor humano e também como um processo econômico. Agora o Sul, como falei, devido ele ser agrícola, ele dependia totalmente do trabalho escravo e defendia a escravidão como necessária. Então, com a eleição, vocês já ouviram falar bastante, eu acredito, de Abraham Lincoln, em 1860, contrário à expansão da escravidão, que ele era contra isso, os 11 estados lá do Sul se separaram da União e criaram a Confederação. Então o Sul falou, não, nós vamos nos separar dos estados lá da parte do Norte e nós vamos criar uma confederação. Então queriam dividir os Estados Unidos em 2 países. Aí o conflito foi devastador, porque em 63, Lincoln assinou ali a proclamação da emancipação, libertando os escravos dos estados rebeldes. Olha, virou até contra eles, porque em 1863, Lincoln foi lá, assinou que eles teriam que emancipar, libertando os escravos dos estados rebeldes. Mas em 1865, a vitória do Norte realmente que foi válida. Então, nesse período foi muita briga, não foi só porque o presidente assinou, não, tá? Então, só aí com a aprovação de uma emenda que teve, que eles chamam 13ª emenda, que a escravidão foi abolida em todo o país. Agora, você acha que mesmo abolida, no papel as coisas foram fáceis? Não. Teve que haver também uma conquista e a gente sabe que muitas coisas ainda acontecem. Então, deu para perceber o contexto aonde o filme Harriet acontece? Esse é o cenário que surge quem? Harriet Tubman. Ela nasceu em 1822, então pensa, se ela nasceu em 1822 e realmente aconteceu a lei mesmo de assinatura da emancipação dos escravos em 65, olha quanto tempo teve. E ela nasceu na parte do sul, aonde tinha essa parte, né, dos escravos. E ela tinha tudo para se sentir, sabe como? Para se sentir uma mulher vítima. Pois, veja só, ela era escrava. Era mulher negra, rejeitada, marcada por traumas físicos. Vocês vão ver no filme, quem ainda não assistiu. Ela teve ali até ela se colocou na frente quando o seu dono foi bater no irmão e ali machucou tremendamente a cabeça dela. Ela ficou de coma por vários meses. Então ela tinha feridas e eles assim eram de bater mesmo. Não era simplesmente de pôr só para trabalhar. Tratavam eles como animais e essa lesão na cabeça a acompanhou para sempre, tá? Mas Harriet, você viu, não viveu como vítima. Ela não viveu presa às armaduras do coração. Então ela não deixou se aprisionar na vítima. Ela não se tornou aquela guerreira que luta para provar valor. Porque muitas vezes você vai ver o filme, é uma guerreira. Não, ela é uma guerreira porque ela tem missão e propósito. Nem mesmo, ela não vestiu nem a armadura da salvadora compulsiva,
aquela salvadora que quer realmente só fazer o bem, que quer ser valorizada pelo que faz, que carrega todos para se sentir útil. Não. Vocês vão ver nos próximos vídeos como isso vai ficar mais claro. Ela foi além. Em sua vida, ela era movida por um propósito que ardia no seu coração e vinha de Deus. Harriet dizia ouvir a voz do Senhor em sonhos e visões. E as pessoas atribuíam isso porque ela teve essa lesão na cabeça. Mas ela tinha uma intimidade grande com Deus. E foi essa fé que a guiou em cada decisão que ela teve. Veja, decisão não significa que nós vamos não ter medo, pelo contrário. Ela tem medo, mas ela vai lá e enfrenta. E depois de conquistar a sua própria liberdade, que ela conseguiu fugir ali para o sul, fugir do sul para o norte, ela conseguiu fugir em 49. Harriet poderia ter parado, ela conseguiu fugir, mas não. Ela voltou muitas vezes para resgatar familiares e dezenas de outros escravos. E assim ela se tornou a líder dessa missão secreta que havia de resgatar. E adivinha o nome dela, qual foi dado o nome para ela? Moisés do seu povo. Moisés esse que ajuda a libertar um povo escravizado. Então ela tinha esse pseudônimo. Inclusive achavam que era um homem mesmo que vinha e se resgatava, porque ela se vestia ali, se paramentava com a vestimenta masculina. E durante a Guerra Civil, adivinha, ela serviu como enfermeira, como espiã e inclusive liderou uma expedição militar que libertou cerca de 750 escravos. Isso está bem no final do filme, ela liderando essa expedição. Então, vocês percebem que a força não vinha da dureza dela, mas da sabedoria, da intimidade com Deus, da clareza da missão que ela tinha, do objetivo que Deus tinha dado para ela. Então, quando eu falo tudo isso, eu estou dizendo que ela era uma mulher plena, uma mulher madura. E você vê que não importa em que contexto você esteja, assim como ela, em que contexto esteja, porque ela foi uma mulher plena, uma mulher de sabedoria guiada por Deus, uma mulher de emoções saudáveis, que não agia por carência ou baixa autoestima, uma mulher que edificava, as suas ações reverberavam vida para os outros, e uma mulher de propósito. Deixou um legado de liberdade e esperança. Esse filme é baseado em fatos reais. Então, Harriet não terminou exausta, aquela guerreira exausta, mas como uma semente de vida para gerações. Enquanto a maioria dos filmes e história enaltece mulheres feridas, mulheres guerreiras cansadas, vítimas do seu passado, críticas ou salvadoras sobrecarregada, Harriet é exceção. Mostra que é possível ser mulher inteira, ser uma mulher plena e madura pela fé e deixar um legado sem se perder de si mesma. Então, olha, essa foi a primeira parte da nossa reflexão sobre Harriet. Ainda temos muito a aprender com sua trajetória. Aqui eu só trouxe apenas o contexto histórico e nós vamos ainda ver a sua coragem, a sua determinação, como ela realmente foi lapidada para ser essa mulher plena. Nos próximos vídeos vamos aprofundar ainda mais como Harriet enfrentou as dores, superou as armaduras da autoproteção emocional do coração e caminhou em plenitude. E se você deseja também permitir que essas histórias curem sua alma e revelem o caminho para ser uma mulher plena, eu convido você para um lugar especial, aonde nós vemos nós vemos um filme a cada mês, refletimos, vemos o que podemos aplicar. E sabe aonde é esse local? Na comunidade Mulheres com Propósito. O link está aqui embaixo. Venha viver essa experiência com a gente. E eu te espero no próximo vídeo, mas antes, deixa seu like, compartilha com alguém
que gosta de histórias que curam, porque esse só foi o primeiro vídeo narrado. Teremos mais. Até mais!